Hoje nós estamos na última mensagem da série. Qual a série? Firme nas promessas. Vocês perceberam que nós cantamos esse hino? Isso foi uma bênção, né? O conjunto ensaiou, aí a gente cantou. Quem é da antiga, da velha guarda, conhece esse hino, né? Estava com saudade. Firme nas promessas, não irei falhar, né? Venha o que vier, eu vou ficar firme nas promessas. E nós estamos desde junho e agora fechando hoje a última mensagem dessa série Firme nas Promessas. Eu confesso que nós poderíamos ficar falando até o final do ano sobre isso. Concorda comigo? Porque tem muita promessa na palavra de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes a gente anda desconhecendo essas palavras. A gente anda uma vida cristã sem tomar posse, porque a gente não conhece, muitas vezes, as promessas de Deus. Então, eu te desafio a continuar em casa, procurando e vendo as promessas de Deus e o que Deus tem para a tua vida, porque Ele tem muito, como já foi falado aqui, muito além do que pedimos ou pensamos, é o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué 21, 45. Você que está na internet também, ou celular aqui agora, Josué 21, 45. Ele fala assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumprirão. Vamos repetir? De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumprirão. Vale um amém bem forte aí? Glória a Deus, aleluia! Amém, amém. Isso é no Antigo Testamento, né? Que estava falando para Josué, estava dizendo, olha, de todas as boas promessas do Senhor à casa de Israel, desde o início, desde a primeira, até aqui, nenhuma delas falhou. Todas, absolutamente todas se cumpriram. Mas ele estava no Antigo Testamento ainda, e tinha muitas ainda no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, para se cumprir. E coisas impossíveis que pareciam, né? E em Lucas 1,37 fala, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí é já no Novo Testamento ali, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria, né? Ele fala, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Você tem algum impossível na tua vida? Para mim e para você é impossível, mas para Deus não existe. Simplesmente não existe impossível para Deus. Basta ver como Jesus nasceu. Né? E era mais uma promessa se cumprindo, que foi predita lá no Antigo Testamento, como nós já vimos. Nós já vimos aqui, gente, nessa série de Firme nas Promessas, o tema da mensagem Firme nas Promessas, conhecendo as promessas de libertação, vivendo os processos para viver as promessas de Deus, promessa de perdão, viva como filho perdoado, promessa de cura, firme nas promessas de cura, a promessa da sua presença, promessas de aflições e restauração, alegria da restauração, promessa de um amor incondicional. E hoje nós vamos ver a promessa do poder da ressurreição. A promessa do poder da ressurreição. Só quando nós falamos a palavra ressurreição, ela já vem com uma força diferente. Porque para nós é totalmente impossível. Alguém aqui conhece alguém que ressuscitou pessoalmente aqui, nessa era? Eu não conheço. Alguém aqui já orou por alguém que alguém ressuscitou? Alguém aqui já foi ressuscitado? Fisicamente? Fisicamente não, né? Mas tenho certeza que de outras maneiras já foram muitas pessoas aqui, amém? Então, queridos, nós vamos ver essa promessa da ressurreição. O que ela traz? O poder da ressurreição. Nós sabemos que Jesus veio a esse mundo com um propósito, salvar, né, o homem da maldição do pecado, trazer vida, trazer abundância, trazer libertação. E eu queria te perguntar uma coisa. Você sabe por que a igreja evangélica não usa a cruz com o Cristo crucificado? Porque Cristo foi crucificado. Isso é uma bênção, não é? Aleluia! Foi pelo sangue derramado ali na cruz que eu e você estamos aqui.
que nós cantamos hoje, graça e perdão. Nós recebemos graça e perdão pelo quê? Pelo sangue derramado na cruz. Então a crucificação é algo tremendo. Por que aqui na igreja tem bem alto uma cruz ali, né, que a gente enxerga de longe, e não tem um Cristo crucificado? Simplesmente porque ele não está mais crucificado. Aleluia! Eu estudei em colégio católico a vida inteira, e colégio de irmãs, e eu aprendi, a gente cantava muita música do Padre Zezinho aqui. Quem passou dos 50 aqui conhece a música do Padre Zezinho. Hoje são outros padres famosos, né, cantores. Antes era o Padre Zezinho. Alguém conheceu? Já ouviu uma música dele? Aí, ó, tem um pessoal que conheceu. E tinha uma música que ele cantava assim. Eu queria saber cantar, gente. Meu sonho era saber cantar, mas eu sei, né? Mas não em público e não afinado. Ele fala assim, ó: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Aí ele vai contando na música: ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar como ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou, e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. E ele vai contando na música a história de Jesus. E ele termina assim: um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal que ele fez. E mataram a Jesus de Nazaré. E a música acaba aí. E mataram a Jesus de Nazaré. Aí, essas semanas me veio a música assim na mente. Eu disse: nossa, que saudade dessa música. Eu fui lá procurar. E exatamente a música que eu peguei para ouvir, ele iniciou contando assim: olha, eu fui chamado pelo pessoal lá da direção, dizendo que eu matei Jesus e deixei ele morto por anos. Porque a música não falava da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus. Ele disse: agora eu vou me redimir. Daí ele completou a música. E daí a música fala, agora ela está completa, né? Falando que ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele voltará. Ufa, aleluia, né? Deixou Jesus ressuscitar. É por isso que nós não usamos um Cristo pendurado na cruz, porque ele não está mais lá. Porque o Espírito de Deus levantou Jesus dentre os mortos. Eu te pergunto, você tem vivido com o poder do Cristo ressurreto? Como assim? Gente, para ressuscitar tem que ter poder. O Espírito de Deus, foi o próprio Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. E a gente sabe dessa história, lendo lá nos evangelhos, né? Quando amanheceu, Jesus foi crucificado, foi enterrado, e no domingo pela manhã, as mulheres, e Maria era uma delas, aquela que muito foi perdoada, foram ao sepulcro, correndo, e chegaram lá. O sepulcro estava vazio. E então elas ficaram muito preocupadas, e de repente, né, Maria, aquela que foi expulso 7 demônios dela, ouve o anjo falando: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E Jesus já tinha avisado os seus amigos, os seus discípulos, os seus seguidores, que isso iria acontecer. Mas eles ainda não tinham entendido o poder do Evangelho, eles não tinham ainda compreendido toda a noção. E basta ver que nesse mesmo dia, Jesus andando, encontrou 2 dos discípulos, não era dos 12 discípulos, mas era dos seguidores, andando no caminho de Emaús. Lembram dessa história? Eles estavam ali andando no caminho de Emaús, conversando, e Jesus chega perto deles e pergunta, ele olha para eles e vê eles muito tristes. Lá em Lucas 24, 13 a 32, conta essa história. E Jesus os vê tristes, os 2 ali conversando, e Jesus começa a andar com eles. E ele pergunta: por que vocês estão tristes? E eles começam a dizer: você não sabe, você é estrangeiro? A gente acreditava num Cristo, né? E eu imagino ali, gente, toda a decepção deles, eles contando a história com o coração decepcionado, com o coração triste, com o coração frustrado, porque já era o terceiro dia, e eles ainda não criam que Jesus tinha ressuscitado. Eles falaram, olha, até falaram que ele tinha ressuscitado, as mulheres foram lá e não acharam ele no sepulcro. Mas e daí continuaram conversando, e Jesus continuou andando com eles. Eu vejo aqui, meus amados, a paciência de Jesus com as nossas ignorâncias.
A paciência de Jesus com as nossas incredulidades. Jesus ficou escutando ali a lorota deles. Ele estava vivo, ele tinha passado por uma cruz, ele tinha feito o maior ato de obediência que a terra já viu, o maior ato de amor, e ele ouve 2 murmuradores que não acreditaram no que ele tinha falado, e ele tem paciência, ele tinha acabado de ressuscitar, e ele continua caminhando com eles. E é assim que Jesus caminha comigo e com você, com paciência, respeitando os nossos processos, respeitando o nosso tempo. E Jesus chegou, e Jesus fez que ia passar, eles pediram para entrar, chegaram no lugar, né? E eles não tinham reconhecido ainda Jesus. Aí quando eles foram comer, Jesus pegou o pão e orou. Na hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, as escamas caíram. E eles reconheceram que era Jesus. E eles falaram, por acaso não ardia o nosso coração na presença dele enquanto ele estava conosco? Esse é o tamanho da cegueira que muitas vezes abate o meu olhar e o seu olhar. Eles estavam em Jerusalém, que no grego quer dizer cidade de paz. Estavam indo para Emaús, que quer dizer a cidade de águas mornas. Eles tinham saído de uma cidade onde eles tinham visto milagres, tinham visto tantas coisas acontecendo, estavam caminhando para uma cidade de mornidão, onde não tem vida abundante. Meus amados, toda vez que nós vamos perdendo a nossa esperança, que nós vamos perdendo a nossa fé, que nós vamos tirando os olhos da cruz, nós vamos tirando os olhos do poder da ressurreição, nós vamos ficando mornos espiritualmente. A nossa fé vai enfraquecendo, as coisas já não fazem mais tanto sentido, vir ao culto já não nos alegra mais tanto, ler a Bíblia já não nos chama tanto, se ajoelhar para orar também já não nos atrai, porque nós deixamos a Jerusalém e estamos indo para um caminho de mornidão. Os olhos cegados pela tristeza, pela desesperança, eles estavam indo, e assim eles não conseguiram enxergar Jesus com eles. Quantas vezes eu e você não arde o nosso coração com a presença de Jesus? A Bíblia fala que o Espírito mora dentro de nós. E por que muitas vezes nós vivemos uma vida tão escassa, sem abundância, sem aquele brilho da presença de Jesus, sem aquela alegria contagiante? Tem um autor que fala que há 3 maneiras de cometer suicídio. Tirar a própria vida, esse a gente conhece bem. Deixar-me morrer, eu vou me deixando morrer, né? Eu vou me entregando, não me cuido, não faço os processos necessários. E viver sem esperança. Essa última, gente, é a mais sutil forma de autodestruição. Quando eu estou vivendo uma vida sem esperança, o tédio vai tomando conta, a monotonia vai tomando conta da minha vida, a incredulidade vai tomando conta da minha vida. E eu vou caminhando um caminho de morte, principalmente espiritual. Lá em Salmos 30, versículo 5, fala, o choro, nós cantamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente poderia imaginar que Jesus no sepulcro poderia ser uma noite, né? Foi mais que uma noite. Mas a gente podia imaginar a esperança deles. Imagina, era aquele amigo chegado, eles estavam diuturnamente com Jesus, de repente Jesus morre. Eu imagino que na hora que Jesus foi sepultado, cada um foi para o seu lugar, triste, sem esperança. Poxa, agora que a gente pensou que a coisa ia acontecer, Jesus morre, porque eles não sabiam ainda. A gente pode imaginar como uma longa noite, mas a alegria vinha pela manhã de domingo, no dia da ressurreição. Muitas vezes a gente, por falta de esperança, não chega nunca esse nosso dia da alegria. Essa noite, às vezes, ela dura semanas, ela dura meses, às vezes ela dura noites, dura anos de choro. Porque nós, às vezes, não olhamos para o autor da alegria, para o autor da nossa fé, que é de onde vem a alegria. Essa é uma promessa. Você pode chorar, mas a alegria vem.
Jesus tinha falado para eles, olha, lá em João 16, Jesus falou, olha, eu vou agora para aquele que me enviou. Isso antes dele ir para a cruz, ele falou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Mais um pouco e não me verão. Mais um pouco e me verão de novo. Certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza se transformará em alegria. E ninguém lhes tirará esta alegria. Jesus estava falando, olha, quando vocês não vão me ver, porque eu vou morrer, eu vou ficar 3 dias. Mas quando eu ressuscitar, a alegria de vocês vai voltar. E ninguém vai tirar essa alegria de vocês. E como assim aqueles discípulos estavam indo para Emaús tristes? Porque não acreditaram na promessa. Porque não levaram a sério as palavras de Jesus. Porque não conseguiram entender o todo disso. Em Atos 2:24 fala, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Esse é o poder de Jesus sobre a morte. Na hora que Jesus morre, quando ele ressuscita, ele traz a chave da morte, ele venceu a morte. A Bíblia fala, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. Era necessário esse tempo de tristeza, era necessário esse tempo, mas ele ressuscitaria. E amados, quem acredita no poder da ressurreição, não vive em tristeza. Porque tem o próprio poder que levantou Jesus dos mortos morando dentro de si. E a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Aí sim eu posso chorar uma noite de vez em quando, porque nós somos humanos e vamos chorar. Mas a alegria vem pela manhã. Porque eu me ajoelho de novo, e eu exerço a minha fé de novo, e eu busco a Deus novamente, e logo Ele me lembra das promessas. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é nisso que eu vou vencendo as tristezas dessa vida. Se a gente for tão falado isso, se a gente for no túmulo de Maomé, vai estar lá escrito que ali jaz Maomé. De Buda vai estar escrito, grandes homens, grandes mestres, de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, todos, o túmulo está lá, com os restos, nem tem resto mais, né? Mas está lá. Se for no túmulo de Jesus, está vazio. Aleluia, não tem mais. E 1 Pedro fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. Amados, quando o inimigo consegue roubar a tua esperança, ele rouba a tua vida abundante. Ele rouba a abundância prometida na Bíblia. O que nós vemos hoje, pessoas cabisbaixas, crentes sem esperança, crentes tristes, crentes que um dia professaram a sua fé, mas que hoje estão com semblante carregado, pesado, igual como alguém que não tem esperança, que não conhece Jesus. Por quê? Porque é muito fácil nós irmos para o caminho da mornidão, para a terra de Emaús. Porque é muito fácil, porque o mundo nos chama às desgraças. É só a gente pegar um jornal num dia que já se abate uma desesperança na gente, né? A gente tem que orar para dizer, Deus, me ajuda, leva cativo os meus pensamentos, porque eu não quero ficar vendo no que os meus olhos veem. A Bíblia diz que nós não somos dos que andam pela vista, mas nós andamos por fé. A Madre Teresa de Calcutá escolheu viver a sua vida dentre os mais afligidos, né? Mas ainda assim ela dizia, nunca permita que nada encha seu coração de pesar, de tal forma que você esqueça a alegria do Senhor ressurreto. Muitas vezes a gente se deixa até no ministério envolver com tanta mazela, com tanto pesar, com tanta tristeza, que a gente vai esquecendo dessa alegria do Cristo ressurreto.
Inácio de Loyola encorajava os cristãos a orar com frequência por uma alegria intensa. Ele não estava falando de algo frívolo, de festa, né? Ou da corajosa tentativa de sorrir meias lágrimas, livros de autoajuda, né? Escreva lá, eu sou feliz, eu vou sorrir, põe um sorriso no rosto. De fora para dentro, nada faz diferença. Agora, quando é de dentro para fora, aí sim vai fazer diferença. Aí sim eu vou conseguir viver essa vida de alegria. Aí sim rios de água viva fluirão do meu interior. Trata-se de uma alegria profundamente entranhada na vitória e na promessa do Jesus ressurreto. Isso é sólido, isso é inabalável, é rocha eterna, é rocha firme. Né? A nossa esperança ela precisa estar ancorada nessa rocha que é Jesus. E essa rocha ela é muito abaixo da areia instável dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos são completamente instáveis. Quem que acordou super feliz hoje de manhã? E de repente, no longo do dia, foi ficando com peso? Ou ao contrário, acordou com peso e durante o dia foi ficando alegre? Essa é a nossa humanidade. Os nossos sentimentos muitas vezes fazem assim. E se eu ficar baseada em sentimentos, nessa alegria temporária, eu estou perdida, amados. Eu não vou viver em poder. Eu não vou viver nesse poder da ressurreição. Queridos, o que quer que aconteça, o Senhor ressurgiu e nada pode, nada deve sufocar nossa alegria e esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, você pode ter esperança num relacionamento quebrado. Porque Ele vive, a mãe de um dependente químico pode ter esperança na recuperação do seu filho. Porque Ele vive, você pode acreditar que as tuas mazelas podem ser alcançadas por esse poder. Porque Ele vive, uma prostituta pode andar com uma vida digna e de cabeça erguida. Porque Ele vive, porque Ele já venceu a morte, nós podemos vencer também. Romanos 8:11 fala, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que vivifica a minha vida e a sua vida. Ele me ajuda. Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem momentos que você chega na presença de Deus e você não tem nem palavras para falar, que você só derrama lágrimas. Essa semana ainda estava atendendo, cheguei de viagem aí na quarta-feira, daí já fiz um atendimento online de um pastor, inclusive, e ele disse assim, eu estou tão mal que eu não consigo orar. Eu falei, não tem problema. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Essas lágrimas que você derrama quando faltam palavras, o Espírito traduz essas lágrimas e leva ao Pai. Esse é o poder do Cristo ressurreto na minha vida e na sua vida. Quando a gente pensa que não tem mais, que não vamos conseguir, Ele nos levanta, nos coloca de pé e nos faz andar de cabeça erguida, como a palavra de Deus fala. Amados, quando um filho vive com essa consciência do poder do Cristo ressurreto, quantas coisas são vencidas, não na força do braço, mas na força desse Espírito ressurreto, desse poder. É uma promessa para mim e para você. Não há impossível para o poder do Cristo ressurreto. Mas se nós muitas vezes ficamos com aquela imagem do Jesus fraco na cruz, do Jesus que parece, só que ali foi a força dele que se manifestou. Se nós não trazemos sempre à memória isso, nós vamos ter uma vida de decepção e de fracasso. Se nós não entendermos o mistério da ressurreição e o poder que ela tem na minha, na vida e na sua, a gente vai viver uma vida de fracasso. A outra promessa que vem porque teve ressurreição, a promessa do Espírito Santo. Jesus falou, olha, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Quem que prometeu? Foi Jesus que prometeu o Espírito Santo? Não, foi o próprio Deus, foi Deus. Ele disse assim, olha, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai.
Era uma promessa de Deus, que Ele enviaria o Espírito Santo sobre todo aquele que aceitasse Jesus. E fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8 fala, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tem muitas pessoas que ficam, eu vou ser testemunha até os confins da terra. Mas esquece dessa primeira parte. Fique em Jerusalém, até do alto receber poder. Amados, quando eu vou para uma guerra, sem estar revestido de armadura de Deus, sem estar revestido de poder, eu vou apanhar. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro na força do meu braço, na força da minha oratória, na força da minha intelectualidade, na força do meu conhecimento bíblico. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Às vezes você vai querer evangelizar uma pessoa e você nem orou antes de evangelizar. Você nem pediu o poder do Espírito Santo. E a gente vê em Atos 2 essa promessa do Espírito Santo se cumprindo. Eles ficaram em Jerusalém e de repente, Atos 2 todos nós conhecemos, né? Trovento, impetuoso, e várias pessoas ouviram falando em línguas como se fosse na própria língua, e gente de todo lugar viu aquele acontecimento incrível acontecendo, que encheu de temor o coração deles. Como assim? Estão falando na minha língua? Tinha gente de todas as línguas ali, e eles ouviam falar na sua própria língua. O Espírito Santo tomou aqueles homens, e eles foram totalmente revestidos, porque o derramar do Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo só pôde vir porque o Pai foi. Porque Jesus foi, porque o Pai prometeu. E quando Jesus disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, era isso que ele estava dizendo. Se eu não for, ele não vem. E a promessa do Pai tinha que se cumprir. Que ele mandaria o Espírito Santo. E essa promessa, amados, lembra quando que tinha sido feita? Lá em Joel, tinha sido feita essa promessa. Que Deus derramaria seu Espírito, que os velhos teriam sonhos. É difícil na terceira idade a gente sonhar de novo. Que os velhos teriam sonhos, jovens profetizariam, tanta coisa aconteceria. E em Atos 2 a gente vê essa promessa se cumprindo, mas porque houve ressurreição. Em Mateus 3:11 fala, eu os batizo, João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que os batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo, gente. Fogo não é coisinha pouca, não. Fogo é fogo. Fogo queima, fogo esquenta, fogo incendeia. Tinha uma música antiga que a gente cantava, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor. E é isso, o fogo incendeia, o poder do Espírito Santo incendeia a nossa vida, contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem vivido uma vida com esse poder do Espírito Santo de Deus? A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Querido, se eu puser uma caneca embaixo de uma torneira, e eu deixar ela um pouquinho, ela vai encher um pouquinho. Se eu deixar um tanto mais, ela vai encher um tanto mais. Se eu deixar ela bastante tempo, o que vai acontecer? Transbordar. E é assim que Deus nos quer, transbordando do Espírito Santo de Deus, transbordando da unção do Espírito, transbordando da presença dEle, a ponto das pessoas olharem para a gente e falarem, eu vejo Jesus na tua vida. Quando você fala, o Espírito Santo fala comigo. As pessoas podem chegar, meus amados, e olhar para nós e ver realmente o semblante de Jesus nas nossas vidas, de tão cheios e de tão unidos que vamos estar com eles, a ponto de se fundir. João 15 fala para a gente permanecer nele, e assim a gente vai dar muito fruto. E quanto mais eu busco a Deus, mais parecido eu fico com Jesus. E quem faz essa obra? Espírito Santo, eu vou te dizer, na força da minha carne e da sua carne, nós não vamos conseguir buscar Deus como Deus quer. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
tem tesouros escondidos, tem vida abundante, muito, muito abundante no Espírito, que nós ainda não tivemos posse. Por quê? Porque não buscamos. A Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, clamar, se arrepender, eu virei e sararei a sua terra. A sua terra tem sido sarada? Em 1 Coríntios 4:20 fala, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder do Espírito Santo. Às vezes nós estamos cheios de palavras e pouco poder. Nós convencemos as pessoas por relacionamentos, nós convencemos as pessoas por atividades, nós muitas vezes influenciamos as pessoas por coisas boas, sim. Mas nem sempre nós convencemos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Por que será que em João 10:10 é uma promessa que fala? Outra promessa, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando a gente fala do poder do Cristo ressurreto, a gente fala em abundância. Ah, Esther, é abundância material? Pode ser. Mas aqui é muito mais que o material. Abundância espiritual, abundância da presença de Deus. É abundante, é transbordante. Rios de água viva fluirão do seu interior. Rio de água viva flui do seu interior? Ou tem sido uma vida de sequidão, uma terra árida? E amados, a última promessa que ainda não se cumpriu, e que só vai acontecer porque Cristo ressuscitou. E nós estamos aguardando essa promessa. E hoje o Espírito Santo me puxou a orelha, enquanto eu orava por essa mensagem. Ele falou comigo. Ele disse, você não tem esperado como eu quero essa promessa. Você não tem ardentemente esperado e desejado por essa promessa. Qual promessa que é, amados? Ele voltará. Aleluia! Você anseia pela volta de Jesus? O Espírito Santo me mostrou que não, eu não estava ansiando pela volta de Jesus. Quando a vida da gente está boa, a gente parece que esquece que isso aqui é temporário, que isso aqui é passageiro. A gente tira os olhos da eternidade. Quando nós estamos numa fase ruim, a gente clama, a gente chora, Jesus volta, volta Jesus. E às vezes a gente passa a vida cristã sem lembrar da eternidade. E ele só vai voltar porque ele subiu. Ele só vai voltar porque ele ressuscitou. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para te buscar. Você tem esperado isso? Quando Jesus, depois que Jesus ressuscitou, a hora que ele andou uns 40 dias aqui na terra, né? E a hora que ele foi aos céus, os discípulos estavam olhando ele subindo ao céu. O anjo falou, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Aleluia, aleluia. Em 1 Coríntios 15:19 fala, se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu me vi miserável hoje. Me vi miserável. Porque eu não estava ansiando a volta de Jesus. Você tem ansiado a volta de Jesus? Você tem buscado, você tem clamado. Você tem feito, você tem anunciado o Evangelho para que Ele volte logo. Você tem saudade de Jesus. Jesus está com saudade de algumas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que não estão com intimidade com o Espírito Santo. Pessoas que não têm mais ouvido tanto a voz do Espírito Santo. Ele está com saudade daquele teu clamor. Ele está com saudade daquela oração na madrugada. E você tem saudade dele? Tem um hino das antigas também que fala que tem tanta coisa aqui na terra que quer me alegrar, mas que eu tenho saudade de Jesus. Eu não vejo a hora de ter com ele. Ele vem buscar a sua noiva. Em Apocalipse 22 fala, eis que vem em breve,
Feliz é aquele que guarda as palavras das profecias desse livro. Todas as promessas se cumpriram. Falta essa promessa se cumprir ainda. Mas a Bíblia diz que nenhuma promessa deixou de se cumprir. E nós vamos ver Jesus voltando. Em Apocalipse fala que lá nesse novo céu não haverá morte, nem choro, nem dor. Não haverá mais lágrima. É por isso também que nós precisamos ansiar e desejar a volta de Jesus. Não vai mais ter separação. Nada que nós sofremos aqui, tanta injustiça na política, tanta coisa acontecendo, lá não vai mais ter nada. E essa é a última promessa a se cumprir. Amados, será que nós estamos preparados para esse encontro com Jesus? Será que nós temos vivido uma vida abundante aqui? O desafio nessa noite para você é para pensar, como tem sido a tua vida espiritual? Você tem vivido com essa noção do poder do Cristo ressurreto? Você tem vivido uma vida que consiste em poder e não em palavras? Promessa de Deus, amados, o que você pedir em meu nome eu vou conceder. Se você puser a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Por que nós vemos pouco desse sobrenatural de Deus? Talvez porque não estamos buscando tanto. O sobrenatural de Deus de transformar uma vida. Aleluia! Glórias a Deus, é sobrenatural. É o maior milagre, é quando uma vida alguém entrega a vida para o Senhor Jesus. Aleluia, nós temos visto isso. Glórias a Deus. O que mais você quer ver? Talvez nessa noite Deus precisa lembrar você de alguns sonhos que você deixou esquecido. Que lá no início, quando você veio para Jesus, você disse, eu quero mais de Deus, eu quero ter unção do Espírito Santo. E você deixou de orar, deixou de buscar. E a tua vida tem sido de escassez. O que Deus quer nessa noite é nos dar essa promessa de uma vida abundante. A promessa do poder do Cristo ressurreto resulta numa vida abundante. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu vou convidar agora você a se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar junto com você. E nós vamos orar como igreja, clamando que o Senhor venha tocar o nosso coração, que o Senhor venha fazer arder o nosso coração, arder pela presença dEle, arder para que a gente seja contagiado por esse poder do Cristo ressurreto. Se você não pode se ajoelhar, não tem problema, fique aí, mas que o teu coração agora clame a Deus. E você que pode e sente isso, se ajoelhe diante da presença de Deus. Eu vou me ajoelhar junto e nós vamos clamar isso, pedindo perdão até, por quantas vezes não temos tido uma vida abundante. Pai amado, aqui está a tua igreja, a tua noiva. Senhor amado, essa igreja que o Senhor ama tanto, esses filhos que o Senhor ama tanto, Pai. Deus, nós queremos te louvar pela tua promessa, a promessa da ressurreição. Nós te louvamos porque Jesus Cristo não ficou naquela cruz, porque Ele não ficou morto, porque Ele ressuscitou, aleluia. Eu quero clamar agora que o poder do Cristo ressurreto venha vivificar vidas aqui nessa noite, venha tocar em vidas nessa noite, vidas que estão indo para Emaús, vidas que estão indo para um caminho de morte, vidas que estão apáticas, anêmicas espiritualmente. Espírito Santo de Deus, toca agora, e nós queremos pedir que, Senhor, toda mornidão caia por terra nessa noite, toda apatia espiritual, toda cegueira espiritual caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo teu Espírito Santo que o Senhor enviou. Obrigada, Pai, porque o Senhor prometeu o teu Espírito, que o Senhor enviou o teu Espírito. Pai, nós queremos desejar ardentemente por esse Espírito. Nós queremos que o Senhor transborde nas nossas vidas. Obrigada, Espírito de Deus, porque o Senhor mora dentro de nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós te louvamos por isso, mas nós queremos transbordar, nós queremos abundar do poder do teu Espírito, da unção, da tua presença. Nós queremos ter intimidade como igreja, Senhor. Nós queremos pedir perdão por não te desejar como deveríamos desejar, por não te buscar como deveríamos te buscar. Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos, ajuda-nos, resgata-nos de nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos orar, Senhor, para que cada um de nós aqui, a partir de hoje, aqueles que ainda não estavam assim, que a partir de hoje venham ter consciência de que tudo aqui é tão passageiro,
e que nós queremos aguardar a tua vinda, Senhor Jesus. Nós queremos ver o Senhor vindo buscar a tua noiva. Nos ajude a desejar a tua vinda, e nós cremos que essa promessa se cumprirá no teu tempo, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvamos porque essa promessa é fiel, e o Senhor é aquele que prometeu, é fiel para cumprir, porque nenhuma das tuas promessas falharam, e essa também vai se cumprir, Pai. Que o Senhor nos ache em pé, que o Senhor nos ache firmes na fé, que o Senhor nos ache, Senhor, quando o Senhor voltar, desejando ardentemente a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por vida abundante nessa noite, Pai. Eu oro, Deus, por unção do teu Espírito, Senhor. Eu oro pelo derramar do teu Espírito, Pai. Eu oro, Senhor, para que tenhamos uma vida contagiante da tua presença, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém.